vocês têm procurado congregar da maneira correta, congregando fora das denominações. Mas eu acredito que não seja apenas a maneira o que importa, e sim o terreno de reunião, o fundamento do um só corpo, que vocês devem considerar. Após aprender alguns destes princípios relativos à igreja e à sua ordem, conforme encontrada nas Escrituras, alguém poderia perguntar: já que não devemos nos juntar a uma denominação por causa da ordem inventada pelos homens, será que deveríamos iniciar uma comunhão seguindo a verdadeira ordem bíblica? A nossa resposta é não, pois cremos que isto seria um ato de independência. Não queremos dizer que não devem ser formadas novas reuniões, mas que há outro princípio que deveria ser levado em consideração antes que uma reunião assim pudesse receber a aprovação de Deus. Os cristãos devem se reunir sobre o fundamento do um só corpo, Efésios 4:4. Para fazer isso, um grupo de cristãos precisa se reunir para adoração e ministério em comunhão com outras assembleias de crentes congregados da mesma forma, com os quais possam então expressar esta verdade na prática. Um grupo de cristãos que procurasse congregar ao nome do Senhor de forma independente não poderia colocar em prática esta verdade sozinhos. Formar uma comunhão de cristãos sem ter isto em mente é, na prática, congregar em um terreno de independência. Apenas para você entender um pouco o que falei sobre o terreno de reunião, ou unidade. Os irmãos aqui no Brasil, que hoje congregam ao nome do Senhor, em comunhão com assembleias em todo o mundo, que fazem isso há mais de 200 anos, começaram assim como vocês. Aprenderam alguma coisa sobre a maneira de congregar, mas não sobre o fundamento sobre o qual congregar, até que conheceram dois irmãos que passavam pelo Brasil evangelizando, um vindo do Canadá, outro da Bolívia, e descobriram que existiam muitos outros em todo o mundo congregados da mesma maneira. Então, alguns irmãos daqui foram à Bolívia e também aos Estados Unidos visitar assembleias congregadas ao nome do Senhor nesses países, conheceram a história e os fundamentos sobre os quais congregavam, e quando voltaram, comunicaram tudo o que viram, e os irmãos decidiram então parar de partir o pão em independência para pedir a comunhão com esses que já congregavam antes deles, ao nome do Senhor. Algum tempo depois, alguns irmãos vieram de uma assembleia na Bolívia, que era a mais próxima que havia na época, e receberam esses irmãos a comunhão à mesa do Senhor. E foi assim que este testemunho começou no Brasil. Se após eles terem descoberto que havia irmãos congregados somente ao nome do Senhor, eles tivessem decidido seguir seu próprio caminho, seriam responsáveis por um espírito de independência e de divisão, algo que a palavra de Deus condena. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.